Colocamos a placa na Lira, ainda demos uma voltinha rápida. Eu não conheci o prédio por dentro, foi ótimo. E agora a gente vai começar um bate-papo para montar essa cartografia, esse mapa afetivo desse patrimônio que a gente tem em Campos. Eu vou pedir à professora Catarina para vir sentar aqui conosco. O Genilson, cadê o Genilson? Ele estava com a gente. O Genilson do Conselho de Patrimônio, a Graziela do Museu Histórico. Também eu gostaria... João Pimentel. Também gostaria que o João Pimentel estivesse aqui conosco. Quê? Maravilha. Só não quero atrapalhar. O professor Humberto ainda não retornou. Ele está na Lira com o maestro Ricardo. Silvia, por gentileza. Vou colocar mais uma cadeira aqui em cima, só um minuto. Então, agora a gente vai começar a segunda parte, que é a conversa e essa construção dessa cartografia afetiva de Campos. Eu vou pedir à professora Catarina para falar um pouco da relação dela com o Campo dos Goitacazes e as questões afetivas que ela tem com a cidade, e tem muito a ver com o patrimônio, com o que ela dá valor. Por favor, professora. Eu começo falando da minha Por memória. favor. Então, vou precisar do meu envelope branco. Só o branco. Ei, boa tarde a todos. Na maior parte aqui eu estou vendo é alunos, né? São vários alunos, vários bolsistas, pessoal do CAU, né? Tem professores ali, Luciano Falcão, a Viviane, que eu conheci ontem. Eu vim para Campos em 2008, acompanhando o meu marido, que era funcionário aqui dessa agência, aqui na frente. Mas eu falo que eu tenho um umbigo enterrado em Campos, porque meu pai é de Murundu, que é uma localidade pertinho, faz parte de Campos, né? Família Ferreira Araújo. Apesar da gente ter o Queiroz, mas é o Ferreira Araújo, o Teotônio Ferreira de Araújo é um tio-avô. E minhas irmãs já moram aqui há muitos anos, casaram com campistas. E Campos acabou sendo uma opção dele. Fiz o concurso para o IFE em 2010 e em 2011 eu ingresso como professora no IFE. E digo assim... Foi um divisor de águas na minha vida, porque eu fiz um mestrado em patrimônio na UFES, de onde eu sou, do Espírito Santo, e já fiz em patrimônio, e foi assim, entro no curso, a Regina, que era a nossa coordenadora, vira para mim e fala assim, eu tenho 3 disciplinas aqui que estão sem dono, sem professor efetivo para elas. As disciplinas de patrimônio. Eu falei, são todas minhas, filha, pode dar. Não tem de onde coisa. E a minha relação com Campos passa por aí. A minha relação é especialmente com esse patrimônio vivo que nós temos aqui na frente, que são os alunos. A Noemi havia pedido que a gente trouxesse uma foto do que representasse a memória, a grande memória nossa. E a minha memória não podia ser senão essa. Segura, João, para mim. Estou pegando coisa que não é para pegar. A minha memória é essa. É o Instituto Federal Fluminense, o curso de Arquitetura e Urbanismo,
e os meus alunos. O IFE é o meu lugar, aqui que eu tenho o meu Gênios Loci. E os alunos é o meu patrimônio, todos esses que estão aí. São esses, é a minha maior memória, e que eu espero carregar para o resto da minha vida. Obrigadíssima, Catarina. Como eu comentei com vocês, a ideia é montar esse mapa afetivo, então eu vou pedir o auxílio de um dos alunos do IFE para me ajudar a colocar essa memória aqui no mapa do Estado do Rio de Janeiro. Quem pode colaborar aqui comigo? Qual aluno que pode estar aqui comigo? Larissa, por gentileza, você pode colocar, e colocando as imagens, eu também tenho algumas. Tá? Isso, você vai colocando. Bom, eu vou aproveitar e falar um pouco, puxando aqui o gancho da Catarina. Para mim, eu tenho uma referência aqui em Campos. Minha prima tinha estudado aqui, eu tinha vindo várias vezes a Campos, mas é uma memória mais recente, mas a memória de um nome que já os colegas que trabalham com patrimônio no município do Rio, onde eu atuo mais, já haviam me falado. A minha referência é o Humberto Chagas, uma pessoa de Campos que tem uma luta enorme há muitos anos pela preservação do patrimônio. Humberto estava lá na Lira com a gente, colocando a placa do QR Code, mas ele acabou de chegar, então eu peço ao Humberto que venha sentar aqui na frente com a gente. E eu vou pedir ao Humberto para falar um pouco da relação que ele tem com o patrimônio aqui em Campos. Ele também é professor do IFE e é uma pessoa importante para todos nós. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui meus colegas de tablado, alguns que não vejo há algum tempo em Pimentel, né? Falar sobre patrimônio. Noêmia me deixou agora numa... nós não havíamos combinado isso, né? Mas... O que não é combinado é melhor. Olha, a minha vida como arquiteto acabou me levando a alguns caminhos que, como se diz, né, a gente não... Vou tirar, é horrível para falar. Às vezes a gente acha que tem autonomia para escolher esses caminhos, às vezes a gente acha que é todo poderoso, principalmente quando está saindo da universidade, acha que pode fazer o que quiser enquanto profissional, mas ela vai oferecendo alguns percursos que cabe a você, né, escolher dentre esses percursos aquele que você julga que podem ser melhores, muitas vezes para você, ou melhores para quem está ao seu redor, né? Especificamente, eu vou contar uma história apenas, que foi sobre um projeto de reforma, que foi o primeiro que chegou para mim. Reforma, eu digo que é reforma porque realmente não existia até aquele momento a instância do Copan em Campos, e uma casa na Alberto Torres, em frente ali em frente ao Palacete Vila Maria, do meu amigo falecido empresário Roosevelt Peçanha. E ele queria fazer aquela reforma sempre muito afoito, sempre muito atirado nas ações, e eu falei, nossa, eu como arquiteto naquele momento tinha aproximadamente 90, aquilo era 2001, né? Então 20 anos depois de 90? Não, 11 anos, e foi o que me despertou a fazer um primeiro curso de especialização no Bennett, e que a partir daí a coisa se deslanchou, né? Então eu queria fazer uma colocação, pode não estar sendo muito clara, ou estarem sendo muito claras as minhas palavras, mas esse 2001 e 2002 marcou
o meu curso de restauro e reciclagem de edificações no Bennett com a professora Evelyn Lima, né? Nossa querida Evelyn. E, naquele momento, eu fiz um projeto junto com o colega arquiteto Antônio Simas, que era de desenvolver para o Solar dos Airizes um Museu do Açúcar. Nós temos um projeto que, depois disso, se transformou num artigo, num livro publicado pelo IFAM. Nós temos lá essa obra. E, como nós estamos falando hoje de 10 anos, que vai se fazer daqui a pouco, com a obra de restauração da Lira de Apolo, com o nosso querido maestro Ricardo Coração de Leão, nós temos aproximadamente 20 anos que o Solar dos Airizes está na condição que se encontra hoje. Outro dia, como parte de um exercício para uma disciplina do doutorado que eu estou fazendo na UF, eu escrevi um pouco sobre isso. Talvez a gente consiga, no momento, burilar um pouco mais a ponto de que isso possa ser publicado. Então, o Solar dos Airizes hoje está com 20 anos, como nós gostamos, né, brasileiros, de usar a metáfora, sem um prego ter sido lá colocado, né? Por incrível que pareça, é uma propriedade particular que hoje se tem uma questão colocada para a prefeitura. Questão essa que, em 2019, eu fui procurado por membros da prefeitura que diziam que o pescoço do prefeito, então, estava na guilhotina, porque tinha 60 dias, não é isso, Genilson? Para fazer o projeto e as obras de restauração, imposto pelo Ministério Público Federal. Inclusive, você me passou o papel na época da documentação toda. Isso foi em 2019. Em final de 2021, eu fui procurado novamente para dizer que tinha outros 60 dias tendo sido dados já para o segundo prefeito, né? Então, assim, eu queria só fechar com isso, para vocês terem uma ideia de o quão inócua é a ação, né, da preservação do patrimônio em certos casos. E essa minha escrita vai de encontro um pouco à própria questão das leis, né, das leis que nós temos para a preservação do patrimônio histórico. Eu, há tempos, venho falando, e coloquei nesse texto também, nós precisamos de uma equalização nessas leis. Não é possível que, nesse mesmo ano de 2003, onde se tinha a obra no Solar dos Airizes, não tivesse uma placa sequer, ou melhor, só tinham 2 placas. A da construtora, que estava fazendo, Monsanto, na ocasião, e a minha. Enquanto na Avenida Rio Branco, né, aqui foram feitas obras emergenciais com recurso do Ministério da Cultura, 2003. Né? Enquanto na Rio Branco se tinha o projeto de restauração, talvez, das cúpulas do Museu Nacional de Belas Artes, e lá tinha, né, várias placas de todo tipo de patrocinador. E daí eu acho que a gente pensa, bom, o patrocinador, lógico, ele vai escolher aplicar o seu recurso na Avenida Rio Branco. Eu também, se fosse, eu faria a mesma coisa. Mas nós temos que ter uma lei que consiga tirar um pouco desse de lá para os de cá. Não vou me alongar mais, mas só uma reflexão para quem quer, de alguma maneira, pensar em preservação do patrimônio histórico e aproveitando, obviamente, né, Noêmia, para parabenizar o CAU por essa ação itinerante. Quem sabe, né, essa ação itinerante não seja também inspiração para o que eu estou dizendo que deve acontecer com essas leis. Se aplica os 95% lá e faça 5%, óbvio, a título de um número qualquer, para que a gente possa discutir a respeito. Ok? Obrigada, Humberto. Humberto trouxe uma questão importante, né, que a gente, em uma série de ações ligadas não só à cultura, mas a gente está falando aqui de patrimônio, a gente está falando de práticas sociais e cultura, especialmente, materialização, e a gente tem um olhar muito equivocado
em termos de governo, onde as verbas públicas e os patrocínios eles estão muito focados na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Isso acontece muito com o Estado do Rio de Janeiro, e eu acho que o território brasileiro como um todo. Então, a ideia nossa é em participar e fazer atividades em todo o território do Estado, em todas as partes do Estado, para discutir. A nossa discussão aqui no momento é o patrimônio, mas a gente tem uma série de questões também que vêm sendo discutidas nesses dias que nós estamos aqui. Esse é o 4º dia, é a gente descentralizar as ações. As ações elas precisam vir para o interior do Estado do Rio de Janeiro. Essa é uma questão muito séria, que a gente precisa quebrar, desmistificar e conseguir com as políticas públicas que isso se efetive. O CAU tem muito esse foco. Na questão do patrimônio, quando eu falo em cartografia, a gente fazer um mapeamento, a ideia é essa mesma. A gente, nas várias regiões do Estado, fazer essa identificação desse patrimônio comum, esse patrimônio compartilhado, esse patrimônio que está na vida de cada um de nós, e podermos fazer ações efetivas para que esse patrimônio ele seja preservado. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa rápida, mas é uma tarefa necessária que a gente pode fazer. Por isso que a gente está aqui, e é importante, a gente tem aqui uma mesa, um conjunto de colegas e amigos, porque quando a gente partilha das mesmas motivações, ações, intenções, isso faz com que sejamos amigos, porque a gente quer ser transformador, a gente quer modificar. Essa é uma tarefa nossa. Por isso, até que a gente tem inicialmente falando 2 professores do IFES, 2 professores de arquitetura, mas a gente não tem aqui só arquitetos, porque todas as discussões que a gente traz, elas são transdisciplinares, então são pessoas com formações e não são formações, mas experiências diversas, diferentes. Isso é bastante importante que a gente entenda. E, Humberto, o objetivo é um pouco esse, a gente poder entrar nessas discussões no interior e ter proposições. A gente precisa de proposições para realizar fora da região metropolitana do Rio de Janeiro. Essa é uma intenção nossa. Eu já participei de algumas ações, até via governo do Estado, pegando o interior do Médio Vale do Paraíba, vindo até aqui a região de Campos, alguns anos atrás. Trabalhei 4 anos num projeto assim, mas é um projeto estanque, porque a gente não consegue trazer uma dinâmica maior para ele, e ela é necessária. E a gente conta muito com os alunos também, com os profissionais que estão começando hoje, para a gente conseguir preencher essas lacunas de ações, de atividades, especialmente nessa área de arquitetura, nessa área de engenharia, das práticas sociais, que a gente precisa transmutar. Eu acho que a palavra é essa, a gente precisa transmutar e avançar. E esse é um pouco o papel, a gente trazer aqui essa transmutação. Pela manhã, a gente teve aqui nossos colegas do CAU discutindo sobre a questão da acessibilidade. E aí a gente tem a questão da acessibilidade ligada ao patrimônio, ligada ao urbanismo, à cidade. Então, essas questões são todas importantes e a gente precisa quebrar, preencher essas lacunas para transmutar, para transformar. A gente tem pouco tempo, agora que a gente foi na Lira, eu também não resisti, eu subi um pouquinho, porque já vai começar outra atividade. E aí eu vou pedir para o João Pinheiro falar um pouquinho, por gentileza, sobre patrimônio. João Pimentel, perdão. Boa tarde, sou João Pimentel, membro do Instituto Histórico e Geográfico, assim como o nosso Genilson, que é o nosso presidente, Silvia Paz também, Graziela, né? Professora Catarina. Então, somos colegas aqui de uma luta. Eu jamais imaginei estar sentado aqui com esse grupo maravilhoso. Tardiamente, eu passei a lidar com o patrimônio. Nasci aqui perto, na Rua Boa Morte, exatamente em 1950. E andava aqui pelo centro, para mim significava um quintal da minha casa. Meu pai tinha aqui na esquina, daqui a Avenida Alberto Torres, um pouco mais adiante, uma loja de móveis, de vendas de malas, produtos de couro. E eu saía da minha casa, vinha aqui, meus irmãos trabalhavam também,
e ficava andando pelo centro. Eu tenho até uma foto aqui da Rua Boa Morte, onde eu estou com o meu irmão, e atrás de mim está uma borracharia. Essa borracharia iniciou com uma venda de querosene, e depois o proprietário se estendeu e montou um posto de gasolina que, de acordo com o neto, o proprietário era o Ricardo Santos, o neto Pedro Franco, que é um engenheiro, e ele me disse que é o segundo posto de gasolina inaugurado em Campos. Então, eu me acostumei a olhar a nossa cidade dessa forma. Essa imagem que eu trouxe aqui é de 1956, e 5 anos depois, esse conjunto arquitetônico que estava aqui desapareceu, foi demolido. A Santa Casa de Misericórdia e a Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens. Aquilo sempre ficou na minha cabeça, eu nunca esqueci. E, através do tempo, eu fui vendo muita coisa desaparecer. Ao meu lado direito, à esquerda de vocês, que estão aqui na minha frente, ainda resta alguma coisa do que eu conheci dos anos 50 para cá. Isso ficou na minha cabeça. E eu fui vendo que, aos poucos, a cidade foi perdendo um patrimônio maravilhoso. E não sei por que a proteção não existia, simplesmente demolia. Eu trabalhava em outro setor e me aposentei e montei uma loja de bairro. Eu vendia tudo lá. Até montei uma lan house e tinha lá 6 computadores. Esses computadores, eu ficava olhando a tela e um dia eu pensei, olha, eu vou colocar uma foto antiga de Campos aí nessa tela, para que esse pessoal que vem aqui utilizar, não sei, de repente alguém vai me perguntar o que é isso, né? E procurei uma foto da Praça São Salvador, que, é claro, eu acho que é o cartão postal da cidade mais significativo. Eu acho porque haviam outros, mas que, infelizmente, desapareceram, como é o nosso Parque Alberto Sampaio, muito lindo, sumiu. Acredito que daqui a alguns 10 anos, se continuar agindo dessa forma, ele será só história. Eu ouvi dizer e tal. Bem, espero que não, João. Vamos tentar modificar isso, né? Pois é. Mesmo que seja um trabalho de formiguinha. Eu acho que isso vai acontecer. Eu vou chegar lá. Então, eu montei essa lan house e dali eu tentei encontrar as imagens e tive uma dificuldade. Daí comecei a fazer o quê? Comecei a comprar imagem nos fotógrafos, nas lojinhas de fotos. Eu comecei a escanear e eu acredito que, no mínimo, 50% dessas imagens hoje que são encontradas aí na internet, quem colocou fui eu. Está vendo? E eu tenho um blog que lá está, eu criei exatamente para que os estudantes tivessem acesso, quem se interessasse. Está lá até hoje, eu dei uma paradinha nele, mas o que está lá já é de bom tamanho. E hoje eu sou do Instituto Histórico, a convite da professora Silvia. Agradeço muito a ela a oportunidade de ter me convidado. E sou atualmente o secretário do COPAN, que é o Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural da cidade. E a luta é muito grande para você preservar o espaço. Muito difícil, porque a tendência aqui de Campos é demolir, é não dar valor. E nós brigamos para que isso não aconteça. Eu e o Genilson, principalmente o Genilson aqui, fornece dados importantes para evitar tudo isso daí. Agora, voltando com as leis, também estamos tentando, e nós vamos conseguir, porque agora isso vai à frente. Enquanto eu estiver lá, eu vou fazer com que isso vá à frente. Nós temos em mãos os subsídios de lei
para o Centro Histórico de Campos. Em 2014, aconteceram aqui obras que não terminaram. Nós temos leis para evitar esses outdoors aí, que atrapalham o visual dos prédios históricos. Fios, todo um procedimento para a proteção do centro histórico. Isso vai depender da Câmara. O Copan vai brigar por isso, para que, a partir da implantação dessa lei, essa briga vai favorecer muito ao patrimônio. Isso vai evitar que muita coisa se perca, muita coisa seja deixada de lado. Tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês. João, muito obrigada. Agora eu vou pedir para você entregar a foto à Larissa. Vai mostrar a foto. Aí ele aí na foto. Nossa, olha que foto fantástica. Muito obrigada, João. Eu vou pedir para a Larissa colocar ali no nosso mapa. Eu também vou pedir aos alunos que trouxeram fotografias para entregarem à Larissa, que ela vai colocar. Eu vou passar a palavra agora para a Silvia. Eu vou pedir que vocês sejam um pouco breves, porque a gente está com pouco tempo. Eu peço mil desculpas. Ok. Obrigada, Silvia. Gente, boa tarde. Boa São tarde, tantas histórias, é difícil, né? Fica quieta, ainda mais professora de história. Oh. Fala demais. Mas vamos lá. Adorei a ideia do mapa afetivo, porque, além de historiadora, eu tenho uma especialização em geografia humana. E é sobre o espaço geográfico que a gente constrói o nosso patrimônio cultural, né? O nosso patrimônio humanizado. Ou nem sempre tão humanizado, né, Humberto? Como está lá os airis caindo. Então, o meu contato com o patrimônio de Campos, ele começa ainda nos anos 70, durante a ditadura militar. No meu segundo trabalho, propriamente dito, na Secretaria de Educação, recebendo a visita justamente de um arquiteto do IFAM, que passava para vistoriar os prédios tombados. E eu fui designada para acompanhar esse arquiteto, e eu não sabia nada desse patrimônio. Não tinha ideia do que a gente tinha, né? Porque, durante o meu curso de História, eu não tive uma cadeira de História local e regional, né? E foi aí que me despertou. Porque, justamente, esse prédio que ele queria vistoriar é aquele, Humberto, que foi tombado pelo IFAM e foi demolido, que é a antiga fazenda do Visconde Araruama, né? E eu chego lá e encontro a casa demolida, tijolos, e apenas a igreja, uma parte da igreja em pé. Falei assim, olha, o que é isso? É tombamento ou não é? Né? E aí eu fui começar a entender o que eram esses instrumentos de preservação desse patrimônio. E, de lá para cá, eu hoje me encontro numa outra atividade que é de educação patrimonial. Ou seja, não adianta a gente ter o patrimônio com Copan, com IFAM, com INEPAC. Não adianta a gente ter instrumentos de preservação se a gente não educa a nossa alma para olhar para esse patrimônio. Então, é nesse trabalho que eu venho batalhando já há algum tempo, com crianças, sobretudo, e jovens, para entenderem esse processo de construção desse patrimônio, que é o patrimônio material, a parte mais visível de todos esses bens que a gente recebe, né? E é impossível que um arquiteto que constrói esse patrimônio, que ajuda a deixar essa marca no território de um momento da história, chegue a dizer assim, isso não tem importância nenhuma, isso não tem nenhum valor, pode derrubar porque está velho. Gente, isso não entra na minha cabeça, um arquiteto falar uma coisa dessa, né? Eu acho que os arquitetos que estão aqui também hão de me dar as mãos, né?
eu não consigo entender como que a pessoa pode... Bom, se eu construo algo, eu quero que ele seja eterno. Essa coisa da eternidade que a gente tem, né? De querer ser eterno e querer que as nossas coisas também se eternizem. Então, essa questão, não tenho a foto do solar do Visconde, mas eu roubei aqui de Pimentel uma foto também de um outro monumento arquitetônico que não existe mais, que é o Solar da Boa Vista, na Baixada Campista, que representa um momento político, econômico, social e cultural muito marcante. Eu cheguei a visitar, Humberto também, a gente estava aqui trocando ideias, essas janelas maravilhosas que iam quase até o chão e que, abertas, a gente tinha uma visão da planície Goitacá sem fim. Essa é a fazenda onde foi encontrado petróleo em terra pela primeira vez. Tá? E aí começou toda a nossa questão com a bacia de Campos dos Goitacás. Então, aqui, Clarissa, é Clarissa, né? Larissa, toma aqui para você o solar do Visconde, da Boa Vista. Obrigada, Silvia. Muito obrigada. Genilson, por favor, algumas palavras. Algumas palavras rápidas para a gente poder estar dando lugar ali à turma que está aguardando. Isso. Vamos adiantar a nossa pauta com o horário. Boa tarde a todos. Obrigado pela... Mas essa é só a primeira conversa, vem muitas outras por aí. Tá? Correto. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pela presença. Agradeço o Cal pelo convite. Está ao lado aqui dos parceiros, das parceiras de luta, os preservacionistas de Campos, que estão todos aqui com a gente. Eu sou Genilson Paes Soares e, atualmente, eu estou presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Campos. Obviamente que a luta pela causa preservacionista do nosso patrimônio material, arquitetônico, é uma das grandes bandeiras que a gente desenvolve nas nossas reuniões, nas nossas palestras, nos nossos encontros. Falar de patrimônio sem falar de história é um pouco complicado, né? Porque tem tudo a ver. E nós estamos num espaço aqui historicamente muito importante para Campos. Nós estamos na Praça das Quatro Jornadas, um local que, no século XVIII, teve uma mulher que resolveu romper com a estrutura toda que dominava a nossa cidade, que foi a Benta Pereira, e aqui ela promoveu, né, um levante que ela não concordava com o poder instituído que estava oprimindo o povo campista. Então, esse local aqui, para a gente, historicamente, ele tem uma importância muito grande. E também é o local que eu trouxe como memória, né, do local, a imagem que eu trouxe, que é o do chafariz belga, que está logo aqui atrás da gente. Eu lembro muito bem que, na década do começo de 1980, eu trabalhava nesse banco aqui, o Banco do Brasil, e lá de cima do 6º andar, que era o meu andar, eu ficava observando o chafariz belga aqui, a beleza. O chafariz ainda estava na sua plenitude, ele ainda não estava tão depreciado, né? Então, eu lembro com muito carinho desse espaço do chafariz belga, um chafariz que tem uma importância também, aí eu volto à questão histórica, né? Um chafariz que, quando ele foi inaugurado em 13 de outubro de 1906, ele representou simbolicamente uma questão muito importante. Campos, em 1906, passou por dois grandes problemas, uma enchente e uma peste, né, que foi a peste bubônica em Campos, que vitimou muitos campistas. Então, a inauguração do chafariz, a água, ela representava simbolicamente como uma coisa positiva da cidade, uma vez que a água da enchente trouxe danos materiais para a cidade e trouxe doença e morte para a cidade. O chafariz, na verdade, ele representava uma coisa bonita, positiva, alegre e uma água de qualidade, que, no caso, a Campos Syndicate, né, que era a empresa, vamos dizer, que explorava o serviço de água na cidade, queria mostrar para a população que a água deles também era de qualidade, a população poderia confiar. Então, eu trago aqui o meu cartão postal, né, que é da praça do chafariz belga, como o meu espaço de memória. Obrigado para todos vocês aí.
Obrigada, Genilson. Para fechar, eu vou pedir a Graziela algumas palavras. A Graziela também nos recebeu em vários momentos da nossa estada aqui em Campos, no Museu Histórico de Campos. Por gentileza, Graziela. Isso, um prazer estar aqui com vocês, receber o CAU aqui na nossa cidade. E eu acho que não vai ser surpresa de ninguém falar aqui do patrimônio histórico que eu trago para vocês. Na verdade, eu não trouxe a foto, mas está bem aqui, ó, na Praça São Salvador, o Museu Histórico, realmente, no qual eu trabalho. Desde 2012, eu me identifiquei muito com esse prédio. Me formei em História aqui com uma professora, Silva Paz, que também me proporcionou esse prazer e esse interesse pela história local. Também estudei na Cartilha Gente da Terra, né, que era uma cartilha de educação patrimonial com ensino transversal, muito interessante, né? A minha geração aqui do pessoal dos 30 anos estudou, né, com essa cartilha, uma cartilha datilografada na época ainda, mas muito prazerosa para a gente conhecer a história local. E, desde a juventude, sempre gostei por história e, principalmente, o interesse pela minha cidade. E o museu foi uma surpresa, eu nunca me imaginei trabalhando em um aparelho museológico, né? Quando eu fiz licenciatura para História, eu pensava ser professora, mas hoje eu vejo que a pesquisa complementa a docência, né? E que esse prédio traduz muito assim sobre mim, né? Profissionalmente, desde 2012, à frente da pesquisa da memória do solar, conhecer esse Visconde de Araruama, né, seus interesses, por que dessa construção está aqui situada na Praça São Salvador, o porquê também deles ter sido escolhido como museu, porque a gente sabe que desde os anos 90 havia um projeto de museu, tardiamente, porque a gente vê nos jornais da cidade uma solicitação da população, uma cidade tão imensa como Campos, não ter um museu desde os anos 60, 70, pedindo, né, que a construção de um museu. Nos anos 90, há esse projeto de museu. A Silvia também dirigiu o Museu aqui Histórico de Campos, né, em uma tarefa muito árdua, lá no início, né, Silvia, que foi recolher todo o acervo, digamos assim, que contasse a história de formação do município. E, ainda assim, a gente tinha acervo que era do Arquivo Público Municipal, acervo documental, né, que hoje o arquivo ele se encontra no solar do Colégio dos Jesuítas, lá em Tocos, né, onde cuida da documentação, e o nosso museu cuida de objetos históricos de formação do município. E, em 2012, o Carlos Freitas, que foi o museólogo idealizador desse projeto de museu, me deixou essa tarefa também árdua aí de reunir, coletar, porque teve alguns momentos daqui da nossa história que esses objetos se perdeu pela cidade, né? Então, a gente teve que ir atrás, e é um trabalho contínuo, que não terminou ainda, né? Na verdade, a gente ainda está correndo atrás, catalogando acervo para trazer para o museu. Então, aproveito aqui e falo para vocês que o museu está em uma campanha, principalmente agora por 10 anos, de doação de acervo, que sempre esteve. João Pimentel, o Genilson, a Silvinha, são doadores, amigos do museu, estão sempre com o objeto que eles acham aqui. Grazi, aqui, ó, trouxe para o museu, a Silvia, o Genilson. E aí, ó, já tem até a cápsula do tempo, que o Genilson, junto com alguns caçadores de relíquia, lá no Jardim São Benedito, encontraram, né, do Godofredo, né, lá, e vai trazer aqui para o museu na próxima reunião do Instituto Histórico, que vocês estão convidados. Dia 13, né, Genilson? Dia 13 de maio, já aproveita que já faço o merchan do Instituto Histórico. Vocês estão convidados a vir e conhecer a cápsula do tempo, o próximo acervo que vai ser doado ao museu. Então, o museu, a gente tem um trabalho de formiguinha, que é o trabalho de conscientizar a população acerca da sua história, né? E nessa forma de conscientizar, a gente também acaba recebendo essas doações. A gente tem ali a coleção do Visconde de Araruama, que, quando a gente inaugurou, a gente não tinha peça nenhuma do Visconde. Como falar desse prédio, como falar do seu proprietário, se a gente não tem acervo nenhum para contextualizar, né? E, a partir de uma visita de uma senhora, a gente recebeu uma colherzinha de chá que tinha um brasão do Visconde. E, quando ela viu que a equipe toda ficou emocionada, ela fez o restante da doação, que é a coleção hoje,
que a gente tem do Visconde de Araruama. E mais recente, essa semana, na segunda-feira, eu recebi aqui um primo de Dona Maria Estela, né, que veio doar um quadro que ele confeccionou do Visconde de Araruama. Então, é um trabalho realmente demorado, né? É um trabalho que eu já venho realizando de 10 anos, que é a educação patrimonial, que é realmente um trabalho de formiguinha, mas eu acredito realmente nisso, né? É uma paixão pelo patrimônio. E o museu ele cumpre realmente essa função, digamos assim, da educação patrimonial, né? Que é alfabetizar para o patrimônio, né? Mas uma luta também nossa, dos historiadores daqui da região, é que a educação patrimonial ela não seja apenas uma visita ao museu, que ela também esteja dentro do currículo escolar, né? É uma luta que a gente tem colocado isso há alguns anos aqui na nossa cidade, né? Uma forma da gente conscientizar, porque é isso que o Genilson falou, tanto do chafariz hoje, que está bem, né, degradado, podemos dizer assim, né? A gente precisa realmente mostrar para essa nova geração o que a cidade tem de patrimônio, para esse patrimônio ser preservado, né? E a base é essa nova geração que está se formando aí, e, quem sabe, né, a gente voltar para a escola, finalmente implantar a educação patrimonial para a gente preservar o que resta da nossa cidade. Bom, se for falar de educação patrimonial, vou ficar aqui falando a tarde inteira, mas esse é o patrimônio que eu quis trazer para vocês, o Museu Histórico de Campos. Graziela, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada, Humberto, Silvia, Genilson, João, Catarina. Essa é a primeira roda. A gente pretende, no futuro próximo, ter uma nova roda de conversa sobre patrimônio. É uma construção coletiva, é desse mapa afetivo. Eu agradeço muito a participação de todos vocês, especialmente aos alunos. Uma boa tarde. Agora a gente vai entrar com uma outra atividade. Permaneçam aí, por gentileza. Quem ainda tiver alguma imagem e quiser colocar no nosso mapa, é muito bem-vindo. Eu peço que a gente aproveite o momento agora para, quem ainda tiver alguma imagem, para dar para a Larissa para a gente colocar. Uma boa tarde a todos. Obrigada.